Bom, beleza. Bora lá fazer a análise de hoje. Só conforme eu comentei ontem no grupo, que eu postei alguns estudos, eu tinha ficado de falar sobre a briga aí das pessoas físicas que estão compradas em certas ações, como a Cogna, Via Varejo, OIBR e IRB, né, que são as mais populares aí, vamos dizer assim. A Cogna é aquela situação que eu passei ontem já, hoje fechou mais um dia de baixa nessa resistência aqui. A Via Varejo confirma o padrão de bandeira e segue rumo aos 24, com pouca volatilidade. O IBR3, não sei o que acontece nessa ação, é uma ação muito esquisita. Se eu colocar ela num semanal, fica mais esquisita ainda. E a IRB está lateralizada aqui, bem lá embaixo, bem em região de fundo. Quem gosta de acertar fundo pode ser interessante. Mas o porquê que essas três estão sendo as mais populares? O pessoal do Traders Club, que é uma plataforma de ideias de trade, vamos dizer assim, eles começaram a postar ideias, a postar... São caos, na realidade são caos de compra para o pessoal. E eles vendem assinatura mensal, anual, vitalícia. Enfim, é uma empresa que com os traders que eles têm lá, eles dão call. E a galera simplesmente começou a comprar sem saber nada. Viu o pessoal lá falando, eles são bons no que eles fazem, mas eles viram o pessoal falando e a galera foi e entrou comprado. E acontece o que sempre acontece, né? A galera entra comprado nos 9, o mercado corrige, vai lá no 6. Padrão. Não tem muito nem o que explicar. Mas o grande problema é a forma que a plataforma enxerga tudo isso também, porque eles não se importam nem um pouco com quem está comprando isso. Eles dão a cal, se subir, eles são os reis, se cair, eles nem tocam no assunto, nem falam mais nada, foda-se. Ah, estopou? Acontece. Né? Então, isso daí é o que eu acho muito errado, principalmente nessas quatro aqui. E com tudo que está rolando aí no mercado. Falando sobre o SP500, deixa eu colocar no contrato da CME aqui. A gente rompeu o topo histórico, certo? Então a gente tem novas máximas aqui, tanto no intraday quanto de fechamento. E agora o pivô que a gente não tem um pivô claro. A gente tem a possibilidade de um pivô, esse aqui, e esse triângulo ter sido um pullback na 200 e na cabeça do pivô, que daria alvo onde ele bateu hoje. E a gente teria a possibilidade de um espelhamento no semanal desse último candle aqui, que dá alvo mais ou menos aqui nessa mesma região, dá um último alvo mais ou menos nessa mesma região. Tá travado? Tá travado. Seria o espelhamento desse último candle aqui, que daria alvo mais ou menos na mesma região, mas foi cumprido o último alvo. Então, eu puxo ele mais para cima, que é justamente onde estava antes. Deixa eu ativar aqui o ímã. Beleza. Então, o próximo alvo, 34,54. Eu acredito que depois, agora que romper topo histórico, vai lá na casa dos 4 mil. O céu é o limite. Ou o dinheiro do Fed é o limite. O VIX, que é o índice de volatilidade principal hedge do SP500, se mantém no suporte pós-gap. Ele não consegue ultrapassar, ele vem desde o dia 3 de agosto, ou seja, já tem praticamente um mês que ele trabalha nesse patamar de preço, tentando superar esse suporte, não consegue. E vamos lá para o nosso índice dólar. Começar aqui com o índice, porque meu gráfico do dólar, ele está com muito estudo aqui, e são estudos importantes. Deixa eu colocar num 15 minutos aqui. São estudos importantes que eu vou exemplificar melhor num gráfico limpo, fica mais fácil de entender. Mas esses estudos aqui eu não vou apagar porque eles são importantes.
até para os próximos dias para entender o que vai acontecer. Vou começar aqui com o índice, então. Beleza. Bom, o índice abriu com um pequeno gap de alta, indo de encontro ao canal, a LTB do canal, né, a linha paralela de cima do canal dos 60 minutos, certo? Canal esse que vem informando no Ibov também. Então ele veio lá, toca essa região da LTB. Como a gente está olhando um gráfico de 5 minutos, é natural que ele passe um pouquinho, porque no 60 isso daqui é uma região, certo? Ele não é uma linha exata. Essa linha no 60 ela vai ser mais ou menos assim, correto? Ela vai ser uma região onde o preço pode bater e voltar. Então o preço bate lá, volta, e no momento em que ele volta, ele faz isso daqui. Ele dá uma barra forte de venda, rompendo o fundo do dia. Então aqui a gente tem a nossa primeira possibilidade de trade. Aqui no início do dia, a gente teria uma possibilidade de compra usando isso daqui como pivô, né, fazendo espelhamento para cima. Só que a proximidade com essa LTB ia invalidar o trade, certo? Porque se está muito próximo da LTB, muito provável que bata lá e volta. E foi exatamente o que ele fez. Ele bateu lá e voltou. Então ele veio, fez uma micro correção aqui no próprio fundo do dia e logo depois perde com violência, perde com força. Então aqui a gente tem uma venda, apesar da barra parecer muito grande, de destoar no meio aqui dos outros candles, não é. Né? Ela não é tão grande. Ó. O stop lá em cima dela é 280 pontos. Então, essa barra aqui está normal. O que está anormal são os outros candles que estão com muito pouca volatilidade. Esse daqui está bem normal, está bem tranquilo. É uma barra elefante de start padrão. Então, ela rompe, dá a possibilidade de venda aqui. Logo depois dá outra possibilidade de venda no gift. Rompe e vai até o último alvo praticamente direto. Né? Ele rompe o primeiro, passa direto no segundo e vai direto no terceiro alvo. Certo? Dentro ainda do canal. A partir daqui, a gente tinha duas possibilidades. Ou ele forma um novo pivô de baixa, e para isso a gente puxa daqui a aqui, esperaria ele corrigir em alguma das retrações e dar uma nova possibilidade de venda. Ou ele rompe a 200 e aí segue caminho para ir buscar a outra LTB, né, que está lá no fundo paralelo do canal, lá nos 97.600, o que é muito difícil. Então, o que seria o mais provável? Ele vir fazer pullback nessa região de topos aqui, retestar esse ponto aqui dos 60 minutos, que foi o fundo de ontem. Então, deixa eu marcar aqui o fundo de ontem. Aqui, fundo de ontem. Beleza. Bom, fundo de ontem marcado e foi onde ele foi testar. Então, para a gente ter uma nova possibilidade de venda aqui, a gente poderia pensar numa venda nesse ponto, considerando que isso daqui vai virar um pivô, certo? Que ele vai perder fundo e que ele vai buscar essa região aqui dos 101.380. Mas para isso, ele tem que romper a 200, que está ascendente, né, está indicando tendência de alta, e ele tem que romper o último fundo, ou seja, ele tem dois suportes, duas resistências muito importantes que o preço precisa passar por ele. Então, o que seria o melhor aqui? Esperar o preço passar, fazer um pullback e dar uma nova possibilidade de entrada pela 20 ou por uma média mais longa. Então, esse trade aqui poderia ser visto como uma possibilidade, mas seria uma possibilidade muito ruim, porque você tem um contexto de resistência e suporte que é muito forte, que não deixaria essa venda se desenvolver.
A própria 200 já impediria isso. Você tem aqui 300 pontos só até a 200. Então, foi exatamente o que ele fez. Ele deu a venda aqui, deu essa barra forte, fechou com sombra, assim como a outra sombra aqui. Toda essa região cheia de sombras. Ele vem, sente a resistência, o preço volta. Sente a resistência, volta. Sente, volta. Caso tivesse feito uma venda aqui, a saída seria na própria 200, né? A gente não vai contra a 200 nos trades. Beleza. Depois disso ele lateraliza, o preço faz um caixotão aqui, a gente pode até desenhar um caixotão. E a gente teria que esperar o preço sair desse patamar. Aqui ele até passa 200 para cima, mas para justamente aqui no topo anterior do caixote. E no final do dia, ele até rompe, mas bate no fundo anterior, o fundo do dia anterior, no topo, foi o fundo ou topo? Opa, o fundo do dia anterior, e o movimento volta, certo? Então, um dia que deu um bom trade e depois ele lateralizou. Essa segunda lateralização que ele fez, a gente poderia entender que é uma bandeira para depois voltar a cair, certo? É um canal de alta que pode ser uma bandeira. E fora isso, a gente tem esse range que ele ficou preso trabalhando aqui dentro durante a maior parte do dia, e um bom movimento que foi essa venda aqui, com a saída no último alvo, saída direta, deu uma barra elefante de continuação, exauriu o movimento aqui, bem tranquilo. Opa, exauriu aqui, certo? Bem tranquilo. Daria para fazer a entrada e a saída no último alvo. Detalhe, o último alvo dando 500 pontos só, ou seja, mesmo esses candles grandes ainda indicam a baixa volatilidade do índice. Pô, o terceiro alvo ser só 500 pontos indica que o índice ainda está muito encaixotado, ainda está muito preso. Se a gente for ver em comparação histórica, esses candles aqui são bem pequenos, estão bem ruins. Mas no mais é isso. O índice deu uma boa entrada, depois lateralizado, feio, esquisito, muita sombra, e depois que ele faz esse movimento aqui de venda, ele bate no último fundo, teve um range aqui de 300, 400 pontos, depois sobe em formato de bandeira de novo. Então é bem complicado operar dessa forma, com o preço desse jeito, com o preço trabalhando desse jeito. É muito mais fácil quando a gente está numa tendência mais clara. Certo? WDOU 20. Beleza. Vamos falar aqui do dólar. Deixa eu colocar um estudo um pouco mais limpo nesse gráfico para a gente ir vendo esse daqui. O dólar ele vinha trabalhando num triângulo bem grande em que ele pareceu ter rompido ontem, mas só pareceu, porque esse movimento aqui do final do dia na verdade não rompeu o triângulo e ele veio fazer fundo hoje pela manhã. Então, pela manhã ele mostrou para a gente nos primeiros movimentos que ele ainda estava desenhando esse triângulo, certo? Aqui a gente consegue ver melhor, ó. Então, ele veio, fez o fundo, fez um topo com essa LTB bem equiparado aqui com esse topinho anterior, que indica que o movimento final de ontem foi só um toque lá em cima de novo. Beleza. Então, ele, pela parte da manhã, nos 60 minutos, certo? Na visão de longo prazo, ele estava terminando de desenhar o triângulo. Show. Ele abre, ele forma aqui uma possibilidade de um trade logo no início da manhã. Eu vou esticar um pouco aqui, porque como o movimento de hoje foi bem esticado, o gráfico vai ficar um pouco para trás lá. Ele dá uma possibilidade de trade aqui logo no início da manhã, que teria um pivô formado aqui. Pegando os fechamentos desse candle, certo?
Então a gente teria uma venda pela VWAP aqui ou uma venda no rompimento do pivô aqui. Essa venda aqui teria dado certo, você teria pego alguns pontinhos, e a venda aqui no pivô, no rompimento do pivô, teria provavelmente gerado stop, porque ele vem, bate na LTA longa aqui, e logo em seguida vira um movimento, certo? Então, por isso que eu gosto bastante de esperar o pullback na região do pivô, porque senão corre risco de acontecer isso daqui, ele bate numa região aqui que a gente não tem tanto, não está prestando tanta atenção e volta. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso daqui, esse movimento num 2 minutos, ele foi um fractal bem mais bonito e tinha um mini pivô aqui dentro, ó. Se a gente olhar aqui, ó, tinha esse pivô aqui. E ele foi exatamente no primeiro alvo. Até passou um pouquinho. Então, caso você tivesse com essa venda e tivesse olhando 2 minutos também, obviamente, daria até para você sair nesse alvo aqui. A venda teria sido feita no primeiro candle lá em cima e teria pego aqui até uns 15 pontinhos. Mas era um movimento que estava escondido dentro do preço, vamos dizer assim. E aqui no 2 minutos a gente vê também um espelhamento provável, que é isso daqui. Que é o primeiro movimento que ele dá aqui, vai, depois volta nas retrações e forma esse micro pivô aqui. Mas é um movimento que não dá para enxergar muito bem por conta dele ter acontecido 2 minutos. E ou você projetava aquele próprio candle para baixo, o candle de alta para baixo, que daria aqui, ou você enxergava esse pivô nos 2 minutos, que era bem complicado. Bom. Beleza. Ele bate na LTA e começa a subir com bastante força, indicando que ele vai buscar a LTA de cima, porque a gente já sabe que está num triângulo, nos 60 minutos. Triângulo esse que vem sendo formado desde o dia 20. Então tem 5 dias aí que a gente está dentro dessa consolidação no dólar. Ele dá um pivô aqui, ele dá uma possibilidade de trade até bacana de espelhamento, fazendo até um pullback aqui. Ó, a gente pega o fundo, último fundo, esse último topo e onde o preço fez pullback. Aí entra aquilo que eu falei ontem, de ver onde o preço faz o pullback e usar isso como pivô, certo? Então, por exemplo, ó, o preço fez o pullback aqui, ele respeitou essa região, a região de fechamento desses 2 candles aqui. Então eu posso puxar ele para cá, usar esse fechamento aqui como a cabeça do pivô, que foi onde o preço respeitou, e como alvos. E aí eu tenho os alvos, certo? Então a compra seria aqui, já no alvo praticamente de 61, em cima do 200, com um alvo de 10 pontos. Ou seja, a compra não valeria a pena, certo? A gente tinha um stop aqui de 16 com um alvo de 9. Ah, daria para esticar o movimento? Não, porque a gente sabe que a LTB do triângulo já estava bem em cima. Olha, ela estava bem em cima. Por mais que ela tivesse um pouco mais junta aqui, ela estava bem em cima. Certo? Então, não dava para comprar aqui considerando isso. A gente tinha que esperar o rompimento aqui do triângulo, um pullback, alguma coisa nesse sentido, para aí sim entrar comprado. Bom, aqui ele dá uma lateralizada e ele faz um movimento que é um movimento inicial um pouquinho difícil de enxergar, porque ele dá a barra de start, de venda, no rompimento dessa linha aqui. Certo? Ele deu o start da venda nessa linha, no rompimento dessa linha. Então aqui ele estava formando meio que um triângulo ascendente, certo? Juntando a própria LTB longa com essa LTA curtinha, ele formou aqui um triângulo ascendente, rompeu, bateu na 200, volta para fazer pullback na média de 20, depois volta a vender, perdendo este fundo aqui, perdendo esse fundo anterior.
Então, quando ele volta, ele rompe a 200, ele rompe um fundo anterior, dando para a gente um pivô, e sinalizando que ele teria a possibilidade de buscar o fundo do canal. Então, a gente vem aqui, topo, fundo, puxa, e a gente teria os alvos dessa venda aqui. Ó, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, e o terceiro alvo já rompendo a LTA. Se a gente pegasse aqui os fechamentos aqui, usar um pouco mais conservador, ele estaria bem na base, que foi onde ele fez essa sombrinha, ó. Estaria bem na base do triângulo. Então, de qualquer forma, a gente teria primeiro, segundo e terceiro alvo ainda dentro do triângulo. Bom, venda poderia ter sido feita no rompimento. Venda poderia ter sido feita aqui, ou nesse candle que foi a perca do pivô. Ó, onde ele rompe o pivô, certo? Não dava para esperar muito pullback, por conta dele já ter feito um pullback no rompimento da figura. Então ele já fez um retorno, agora a probabilidade que ele rompa aqui vem pelo menos até o primeiro alvo. Ele rompe, dá uma pequena lateralizada aqui, já só para a média de 8 ou 9 vir buscar o preço. A partir do momento que a média chega, o preço já vem desandando para baixo, vai até o último alvo aqui, dá uma pequena segurada, mas logo em seguida já rompe esse triângulo longo. E aí entra o que eu falei ontem também, de ter esses desenhos do time frame longo traçado, porque quando rompe, vai dar uma puta oportunidade de trade. Vai dar uma puta oportunidade de trade. E foi exatamente o que ele fez aqui. Foi exatamente o que ele fez aqui. Ó, veja bem, no momento em que ele rompe o triângulo, ele abre uma puta de uma venda, um stop um pouco mais caro, obviamente, por ser um rompimento longo, stop de 12 pontos, com alvos de todo esse de toda essa última perna de alta. A gente tem que espelhar essa perna de alta, pegar aqui a região onde tem mais toques, região onde tem mais toques, e espelha essa perna para baixo. Deixa eu aumentar o... Pronto. Deixa eu colocar essa aqui em vermelho e percentuais à esquerda. Pronto, beleza. Então aqui eu tenho o topo, aqui eu tenho o fundo, o rompimento, a venda, possibilidade de venda aqui. Ou eu espero ele fazer um pullback aqui nesse último fundo, ou uma correção à média. O problema aqui é que como o rompimento é num time frame de 60 minutos, se eu coloco 60 aqui, ó, a entrada, o rompimento foi aqui, ó, foi antes. Foi num candle anterior. Correto. Deixa eu ver que hora foi esse candle. 4h50, 55, 15. Nas 15 horas foi o fechamento do candle de 1 hora. Então a entrada pela 1 hora estaria aqui. Correto? E esse movimento aqui, ele foi um pablito, né, um pequeno gift. Foi aquela pequena sombrinha que o candle faz no 60 antes de voltar a cair. Vamos dar uma olhada, ó. Tá vendo que esse candle tem uma pequena sombrinha? É aquele movimento que a gente viu de indo buscar a M8. Ó, esse movimento que forma uma pequena sombrinha. Então a gente teria a entrada aqui, ou esperaria ele fazer um pullback aqui, ou um retorno à média. Nesse caso, como eu falei, como é um rompimento nos 60 minutos, ele tende a ter um movimento muito mais violento, porque a figura que está sendo trabalhada é muito grande. No momento que ele bate e faz esse power breakout, vamos dizer assim, na média de 8 e 9, você teria que estar com, se você não entrou aqui, você teria que estar com uma venda plotada logo abaixo desses candles brancos. Ou uma venda
aqui na perca desse fundo, a vendinha aqui, ou indo subindo ela a cada candle branco, considerando que o preço ia pegar ou na média ou no topo anterior e depois ia descer, certo? Não dava para esperar ele fazer um pullback, fazer um candle bonitinho aqui para dar uma entrada curta. Como é um movimento no 60, a tendência é que o stop fique maior, mas o alvo também fique maior, certo? Então, a gente tinha alvos aqui, primeiro alvo, segundo alvo, do espelhamento do triângulo, certo? Desse movimento pequeno. Quais são os outros alvos que a gente pode ter? Deixa eu deixar esse mais fininho. De todo o movimento lá de cima. Ó, a gente pode ter esses alvos aqui ainda. Porém, o ponto do 100% era um alvo muito importante, porque ele também é essa região de topo aqui. Deixa eu colocar no time frame maior. Ó, ele pega esse topo e ele pega esse topo. Então, ela é uma região muito importante. É uma região que seria difícil o preço passar por ela e seguir embora. Ela está bem aqui embaixo. Ó. Então, o último alvo grande aqui desse movimento que a gente está vendo seria aqui embaixo. Ele teria que passar por esses topos. Então, 100% era o melhor alvo. Então, a gente tinha aqui a entrada no rompimento, ou colocando a ordem na pedra aqui nos candles de alta, esperando que o preço passasse e pegasse a ordem, com um stop de 12, 13 pontos mais ou menos, porém com o primeiro alvo de 25 e o segundo alvo de 45, certo? Tudo isso porque é um movimento num time frame maior. A gente está operando 5 minutos, é como se a gente estivesse olhando um rompimento no 5 e operando 1 minuto. A gente está operando um time frame bem menor do que o movimento está acontecendo. Então a gente tem a possibilidade de pegar esse movimento antes dele finalizar por completo. A gente tem a possibilidade de fazer esse tipo de entrada aqui bem na veia, por conta dos 5 minutos, certo? Não dava para entrar antes, porque a gente tinha a LTA vindo de encontro, mas assim que rompe, a gente já começa a pensar em vender, ou colocando ordem na pedra, esperando a regressão à média, mas aqui é o tipo de movimento que não dá para ficar esperando muita coisa. Ou você decide tomar o risco aqui, tomar o risco de tomar um stop de 14 pontos para tentar pegar 25 ou 40, ou você abre mão do movimento porque está fora do gerenciamento de risco, certo? Porque esperar o pullback, entrar uma entrada barata, dificilmente isso daqui vai fazer, certo? E se a gente for olhar nos 60 minutos, por exemplo, a gente perdeu esse fundo aqui agora e fez um gift. Então, muito provavelmente a gente pode bater aqui, vir fazer um pullback aqui nessa região de novo para testar esse fundo, testar esse pivô, para depois voltar a cair. Entretanto, todavia, porém, deixa eu pegar aqui no TradingView que ele já está desenhado. Esse movimento no time frame diário, ó, que a gente teve hoje, foi justamente esse pullback na cabeça desse pivô de alta que eu venho desenhando aí há semanas, certo? Foi um triângulo de alta rompido no diário, no time frame diário, que fez um pullback na própria linha, subiu, rompeu o pivô e hoje veio testar justamente a cabeça do pivô. Então, o que a gente espera? Tá, beleza. Então, o que a gente espera? Que ou o preço vai respeitar isso daqui e vai virar um pivô de alta confirmado pós-pullback, ou que amanhã ele volte a cair, a gente desarme esse pivô, isso daqui vira uma puta da bandeira. Deixa eu colocar aqui. Isso daqui vira um bandeirão, ó, para ele romper aqui embaixo e continuar caindo, certo?
Então vai depender muito dos movimentos dos próximos dias. Essa é a visão do que aconteceu no dólar hoje e o porquê que ele andou praticamente 100 pontos. Deixa eu ver aqui quanto foi. De topo a fundo, 100 pontos, 101 pontos. Em linha reta, porque era os 5 minutos mostrando o time frame dos 60, dando pra gente a oportunidade de operar uns 60 minutos. Ó, só os estudos que eu fiz aqui já bagunçou tudo. O outro lá tá com mais estudos ainda, por isso que eu não quis usar ele. Deixa eu colocar, tá no 60, deixa eu colocar o 30. Mais fácil, certo? Então aqui a gente tá vendo um movimento no time frame maior, correto? É como se fosse esse mesmo movimento aqui, e a gente consegue operar eles nos 5 minutos, tendo esses gatilhos de entrada. A primeira entrada foi aqui no rompimento da SLTA, um pouco difícil de enxergar ela, mas ela estava aqui. Bate na 200, rompe a 200, dá a segunda possibilidade de entrada, vai reto até o fundo do triângulo, rompe o triângulo e dá uma terceira possibilidade de entrada aqui, e uma quarta, um pouco mais complicada de pegar, né? Já é pegar a faca caindo, tentar pegar a faca caindo, com uma ordem na pedra aqui, para tentar entrar, considerando isso daqui um gift ou um pablito, nos 60 minutos, e seguir até os alvos, até o primeiro e até o segundo alvo. Beleza? Movimento que a gente estava esperando já tinha semanas, eu já estava mostrando esse triângulo no dólar, já tinha dias, estava desenhando ele não estava muito claro. A única coisa que eu fiz hoje de manhã foi ajustar as linhas de tendência pelo fato dele não ter rompido e ter segurado justamente nessa região de topo. E quando ele fez fundo aqui e voltou, eu só reajustei essa linha, que ela estava um pouco mais acima aqui, ela estava puxando mais ou menos aqui. Quando ele fez e voltou para dentro, eu só reajustei a linha para essa forma aqui. Ela estava aqui em cima, pegando esse fundo. No momento que ele rompe e volta, eu puxo isso daqui para cá e aí sim espero romper essa linha. Quando ele rompe com muito mais convicção do que esse movimento aqui. Rompe no 15, por exemplo, a 200. No 60 ele perde a 50, que vinha balizando o preço também. No 5 ele deixou todas as médias lá para trás já, então já não tinha muito o que fazer. E no diário ele vai de encontro a M20, que tá, o dólar está afastado da M20 do diário. Então é um conjunto de fatores aí que faz o preço dar esse puta trade que a gente não vê todo dia. Beleza? Acho que é isso. Não tem mais muita coisa. Na sexta-feira eu faço outro apanhado geral aí de como está o mercado, que eu acredito que vai ter bastante água para rolar aí até lá. Beleza? É isso. Até a próxima.